Deus seja louvado em nossas vidas, amém, irmãos? Eu quero, antes de iniciar a exposição da palavra do Senhor, agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, é uma grande alegria tê-los aqui, né? Sintam bem-vindos, né? Sintam-se bem-vindos em nosso meio. É uma noite fria, nós sabemos como é Trajano de Moraes, mas Deus nos permitiu estar aqui para adorar e engrandecer o nome dEle. E nessa noite, o texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer o coração dos amados irmãos tem a ver com aquilo que o irmão Ed Carlos acabou de ministrar aqui. Interessante que eu não tinha falado nada com o irmão Ed Carlos sobre a mensagem de hoje. E Ed Carlos deu um exemplo bem interessante, que foi ali a escadaria da casa do irmão Gilson, foi isso? E que a vida de santidade que nós vivemos, e quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando de ser separado. Separado de quê? Do mundo. Separado do mundo não no sentido de que você não vai estar fazendo as coisas no seu dia a dia, mas separado do pecado. Ou seja, dos desejos da carne, como diz as Sagradas Escrituras, dos desejos dos olhos, dos desejos da carne, da soberba da vida. E aí quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você assume um compromisso com Ele, você começa a viver um processo chamado santificação. Ou seja, você começa a subir essa escadaria. E coisas que às vezes pareciam tão simples de serem faladas, por exemplo, como uma mentira, como uma fofoca, começa a incomodar você. Por quê, pastor? Porque agora você está sendo moldado à imagem de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor da sua vida. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E quantas são as vezes, quantas são as tentações que nós passamos como cristãos? Quando nós paramos para pensar sobre o desejo pelo poder que o homem tem, o prazer a qualquer custo, o dinheiro não simplesmente como um servo, mas quando ele se torna o Senhor da sua vida. É interessante que quando nós olhamos para esses grandes exemplos de lutas contra o pecado, esses fatores que se destacam quando o assunto é pecado, poder, prazer e dinheiro, ter, surge uma pergunta: como vencer essa batalha contra essas tentações que, como diz aquela música, todo dia o pecado vem e me chama? E a resposta é: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, para a honra e glória dele. Por isso, o tema dessa noite para a nossa vida é aprendendo com o Mestre vencer as tentações. Aprendendo com o Mestre a vencer as tentações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, é aquele texto que fala sobre Jesus no deserto e Jesus sendo tentado pelo diabo. Por isso, nessa noite, nós vamos aprender com o Mestre Jesus a vencer as tentações. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Assentado como os irmãos estão, eu vou estar lendo o texto e peço que os irmãos acompanhem. Mateus, capítulo 4, quero convidar você que está na sua casa a acompanhar também a leitura dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, já está sendo projetado também. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito,
Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mas pela terceira vez, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Baixe sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos ser edificados pela Tua poderosa palavra. Que a Tua igreja venha a ser edificada, que a Tua igreja venha a crescer e que venhamos, como servos do Senhor, colocar em prática esses poderosos ensinamentos nessa luta contra o pecado que nós temos cotidianamente. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você pensa em pecado, em tentação, o que vem à sua mente? Algo que nós precisamos ter muito claro em nosso coração é que pecar é errar o alvo. E que alvo é esse que nós temos todo dia como objetivo em nossa vida? O alvo é fazer a vontade daquele que é o nosso Criador. O alvo é fazer a vontade daquele que morreu numa cruz para salvar você e a mim. E é interessante que quando Jesus ele vem ao mundo, ele vive uma vida perfeita, porque ele é o Filho único de Deus, o Filho unigênito. Então, quando você se pergunta o que seria uma vida perfeita, nós olhamos para a vida de Jesus. A vida com um propósito de existência. A vida que sabe qual é o seu objetivo, qual é a sua missão, não simplesmente empurrar a vida com a barriga. Conhece alguém que está vivendo empurrando a vida com a barriga? Já parou para pensar como que às vezes o cotidiano é esperar chegar tal dia, seja para passar de ano, seja para receber o salário, ou seja, que os dias passem logo para que chegue aquele dia, e aí acaba que nós não vivemos o dia a dia, sabendo que nós não temos aquele dia que nós estamos esperando. Hoje, que dia frio, que dia gelado hoje, não é verdade? Mas o dia que Deus nos deu para nós trajanenses foi esse dia. Então o que você pode fazer hoje é para que você e eu nós façamos nesse momento aquilo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças hoje, porque o amanhã não nos pertence. Deus nos deu hoje. Porque, por isso hoje nós somos chamados a fazermos o nosso melhor para a glória dEle. E Jesus viveu uma vida onde a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Diz o texto, quando nós paramos para olhar, que Jesus ele foi tentado. Mas nós não podemos esquecer que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Há uma união chamada na teologia de uma união hipostática, e o que é isso? Jesus ele era assim 100% homem, ele era assim 100% Deus. Jesus ele sentia fome. Jesus ele teve momentos onde sentiu frio. Jesus teve momentos onde ele estava cansado. Jesus teve momentos, como com aquela mulher samaritana em Sicar, que ele tem sede. E não é à toa, porque é meio-dia, o sol escaldante, e os discípulos vão para comprar alguma coisa para comer. Jesus é homem, e ele sente aquilo que nós sentimos em nossa fraqueza humana, como comer, beber, sentir frio, sentir calor, estar cansado. E diz a Bíblia que Jesus foi tentado, como você e eu, nós somos tentados também. Mas como que a gente pode definir tentação?
A tentação se dá quando, para satisfazer um desejo, uma necessidade, nós precisamos rebaixar ou ignorar algum princípio da palavra de Deus. Então, para que alguma vontade do meu coração seja realizada, eu preciso rebaixar algum princípio, algum mandamento, ou até mesmo negá-lo, para satisfazer a vontade da minha carne, dos meus olhos, da minha vida. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos alguns aprendizados preciosos para nós. Porque se você ama Jesus, e eu acredito que você o ama, por isso você está aqui hoje. Se você crê em Jesus, eu acredito que você crê. Você não quer viver mais uma vida de pecado. Você não quer viver mais para o pecado. Você quer viver para aquele que morreu por você. É o Senhor nosso Deus. Por isso, quando você peca, quando eu peco, o que acontece com a gente? A gente se entristece. A gente se entristece com o pecado. E aí o texto dessa noite, ele nos traz alguns preciosos ensinamentos para a nossa vida. Ele começa dizendo aí no versículo 1, versículo 2, a seguir o quê, pastor? A seguir o batismo de Jesus. Jesus acabara de ser batizado aí, versículo 13 ao versículo 17. Após ser batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus, como uma pomba, diz a palavra do Senhor. E ele ouve uma voz do céu. E o que essa voz dizia? Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Logo após isso, diz a Bíblia, versículo 1 do capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que, irmãos? Fome. O primeiro aprendizado para a nossa vida é que nós só lutaremos contra a tentação quando nós assumirmos genuinamente um compromisso com Deus. Como assim, pastor? Enquanto o homem não assume um compromisso com Deus, enquanto o Senhor não se torna o Rei, o Salvador, o Senhor da sua vida, enquanto ele não se rende, enquanto ele não aceita Jesus como Senhor da sua história, ele vai viver para a sua vida, ele vai viver para o seu coração, ele vai viver para os seus desejos, ele vai viver para o mundo. Ele pode ir à igreja, ele pode ter atitudes religiosas, mas ele vai sempre flertar em uma vida de pecado. E aí, muitas das vezes, acontecem algumas coisas que entristecem muito e que abalam de certa maneira, ou seja, causam prejuízo de certa maneira, essa é a palavra correta, ao reino. Porque não basta ir à igreja, nós somos chamados para ser igreja. Não basta ter o nome escrito no hall de membros, nós precisamos fazer a diferença aonde o Senhor nos colocou, na nossa família, no nosso casamento, na igreja que o Senhor nos colocou, na cidade onde nós nascemos. Porque devemos fazer tudo para a glória daquele que deu a sua vida por nós. Romanos capítulo 6, verso 11, o texto que nós lemos hoje com o irmão Leonardo, eu vou pedir para projetar para a gente, por favor, Romanos 6, 11. Assim também vocês, diz a Bíblia, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Note que a Bíblia não está dizendo que você não vai tropeçar em algum momento, não é isso. João, ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João sabe que nós estamos sujeitos a falhas, João sabe que nós estamos sujeitos a tropeçar. João sabe que às vezes em nosso contexto do intramuros da nossa casa, do nosso casamento, às vezes nós falamos algo para o nosso cônjuge que não deveríamos falar, às vezes nós nos irritamos de uma maneira com os nossos filhos que não deveríamos nos irritar, às vezes nós desonramos nossos pais de uma maneira que está contrária à palavra do Senhor, porque ela diz para não desonrar. Mas a Bíblia diz que o pecado não pode mais reinar. Existe uma diferença entre tropeçar e existe uma diferença entre reinar.
Quando alguém ou algo reina sobre a sua vida, tem domínio sobre você, é porque você se tornou servo daquilo, não importa o que seja. Mas agora que Jesus se tornou o Senhor da sua história, o único rei sobre a sua vida se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o texto ele continua, verso 13 de Romanos 6, também não ofereça os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. O contexto de Romanos capítulo 6, o texto de Romanos capítulo 6, o contexto desse texto é que nós fomos crucificados com Cristo. E lembre-se que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz do Calvário e nós estamos em Cristo Jesus e morremos para o pecado. E agora nós não devemos mais oferecer a nossa carne para o pecado, mas para a glória de Deus. Um pecado que o homem está sujeito a cometer e o crente está sujeito a cometer, o cristão, é evitar se desgastar pelo reino. Nunca se esqueça disso. Quando a pessoa começa a evitar se desgastar, evitar fazer o seu melhor, ela já está pecando. Porque Deus ele deu a vida do seu filho para morrer no seu lugar. Ele deu o seu melhor. Então você e eu, nós somos chamados a oferecer o nosso melhor para Deus. Hoje é uma noite fria, mas você saiu da sua casa, você se dedicou a estar aqui. Alguns irmãos gostariam de estar aqui, mas não podem por causa de alguma condição física, alguma questão de saúde. Mas você, o Senhor, permitiu estar. E Ele sonda o seu coração. Por isso, você só lutará contra a tentação quando você assumir genuinamente um compromisso com Deus, com a sua palavra. Efésios 6,11 diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe por quê? Porque o inimigo ele usa de tentações para destruir a sua vida e a minha. E ele pode demorar 1 ano, 2, 3, para arrumar um momento exato para destruir a sua vida e a sua história. Algo que foi construído num período de anos, talvez décadas. Porque a palavra aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, quando você deve se revestir da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, a palavra cilada é do grego metodeia, que significa artifícios, truques, arte, malandragem. O inimigo, ele usa de truques para destruir a sua vida, a sua família, a minha vida e a minha família. Por isso não existe maneira melhor de viver do que lutarmos contra o pecado. Quando eu era mais jovem, mais ainda, quando eu era mais novo do que sou hoje, eu me perguntava, porque eu sou nascido e criado na igreja, por que Deus proibiu as coisas boas da vida? Eu não sei se isso já passou na sua cabeça. Poxa, as coisas boas Deus falou, não faça. Você não pode viver uma vida na prostituição. Poxa. Você não pode sair por aí ficando com várias mulheres. Poxa. Ou com vários homens. Você não pode viver uma vida desregrada, como se não houvesse amanhã. Poxa. Você não deve ir para festas da carne. Você não pode se entregar à carne. Por que Deus proibiu as coisas boas? Eu só não sabia uma coisa. Eu estava acreditando numa mentira contada como se fosse verdade. Na verdade, quando Deus diz não faça, Ele simplesmente está nos protegendo de algo que vai destruir a nossa vida, nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso corpo físico, que é templo do Espírito Santo dele.
Então, quando você olhar na Bíblia um texto que Deus diz, não faça, é porque aquilo é o melhor para a sua vida, mesmo que o seu coração diga que você quer fazer. E por isso você precisa negar a si mesmo. Quando Deus diz, faça, quando Ele nos dá um mandamento, é porque não existe nada melhor na face da terra da qual você deva se dedicar e fazer. E aí, quando a gente aprende isso, a gente entende o que é viver uma vida abundante. Uma vida para a glória de Deus. A tentação é uma cobiça que há no coração do homem. Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 13 ao 15, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não quer destruir você, Ele quer que você cresça e seja edificado. Deus não tenta, Ele prova. Como aprendemos no último domingo. Ao contrário, cada um, versículo 14 de Tiago 1, é tentado pela sua própria cobiça, algo que vem de dentro do coração pecaminoso. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado uma vez consumado gera morte. A ideia de Tiago aqui, a ilustração por trás desse texto, é de um homem que se relaciona com uma prostituta e ele tem um filho. E a ideia por trás é que esse filho, ele nasce, ele cresce e quando ele se torna grande, ele o apunhala por trás. E aí quando você olha essa explicação e olha para o texto novamente, olha o que ele diz de novo, olhe para ele. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Ele é seduzido, ele é atraído. Então a cobiça, depois de haver concebido, há relação e há um nascimento, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. O que a gente está aprendendo com isso? Essa é uma ilustração. A gente aprende aqui que o salário do pecado é a morte. A gente aprende aqui que nós não devemos brincar e flertar com o pecado. A gente aprende com o mestre que foi tentado no deserto que o melhor caminho é sempre servir ao Senhor. Então, você só lutará contra a tentação quando assumir um compromisso de verdade com Deus. Amém? Segundo lugar, segundo aprendizado para a nossa vida nessa noite, voltamos para Mateus capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, diz, lembre-se, Jesus está no deserto e Jesus está sentindo fome. E deserto de dia é escaldante o calor e à noite é gelado. Gelado a gente sabe bem como é que é, né? Mas Jesus está no deserto e com fome. E algo que eu gostaria de abrir uma aspas aqui, de aprendizado para a sua vida é, o inimigo ele tentará aproveitar dos momentos onde você está mais vulnerável. Como assim, pastor? Você acabou de ter uma discussão com o seu marido, com a sua esposa. Ele não vai perder a oportunidade de colocar uma bandeja para você. Não se esqueça disso. Você está vulnerável. E é o momento que você precisa estar alerta. Em todo o tempo alerta. Jesus está com fome e o inimigo, ele vai tentar Jesus. Jesus está num deserto. E aí diz o texto, versículo 3, então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em quê? Pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não pense que o fato de você ter compromisso com Deus e com a palavra dele, de estar cheio com o Espírito Santo de Deus, que por causa disso você não vai ser tentado. Tire isso de ideia. Nossa, pastor, o culto está tão abençoado que o inimigo deve estar longe. Jesus, ele é o Filho de Deus, unigênito de Deus, ele é Deus encarnado, Emanuel,
ele está cheio do Espírito Santo, ele está 40 dias e 40 noites em jejum, e quem está lá tentando ele? O inimigo. Não se esqueça disso. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para quê? Devorar. Ele está esperando uma oportunidade. Quantas são as vezes que após uma grande vitória você recebe um contra-ataque? Se você é cristão já há algum tempo, você já deve ter passado por isso. Acaba aquele congresso onde foi algo maravilhoso. Dedicação, investimento de vidas para a glória do Senhor, crescimento, edificação, vidas transformadas, pessoas foram salvas através do poder do Espírito Santo da palavra. E quando vê, surge um contra-ataque. Por isso a gente não pode baixar a guarda. A gente precisa estar em todo o tempo vigilantes. E o inimigo, ele tenta aproveitar do momento que Jesus está passando, e ele diz, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele usa a palavra. Pastor, o que a gente aprende com isso? Para vencermos essa batalha contra as tentações que surgem diariamente, nós precisamos estar dedicados à palavra de Deus. Como está a sua vida com a Bíblia? Esse livro que você tem na sua casa é um livro que você precisa ter relacionamento diário. Você precisa ter contato diário com ele. Porque é através deste livro que você conhece o Deus que se revelou nele. Se você não tiver prática com a palavra de Deus, você está sujeito com muito mais facilidade a cair em tentação. Pastor, de onde você tirou isso? Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Jesus dizendo em João capítulo 15, verso 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ainda Jesus dizendo em João, na oração sumo sacerdotal, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, quer vencer a batalha contra a tentação? Tem algum pecado que você tem lutado faz tempo? Já viu a história? Pecado de estimação? Sabe aquele pecado que você luta faz um tempão? Quanto mais perto você estiver da palavra de Deus, mais você vai se afastar do pecado. Quanto mais intimidade você tem com a palavra de Deus e o Deus da palavra, quanto mais perto da luz, mais longe da escuridão. Jesus, ele usa a palavra. Terceiro aprendizado, porque a hora não espera a gente. Verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Note que Jesus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. O que o inimigo faz? Ele cita a própria palavra. Salmo 91, coloca para mim, por favor, Luiz. Salmo 91, verso 11. Salmo 91, versículo 11. Olha o que o inimigo ele fala. Se você é o Filho de Deus, eu estou lendo Mateus capítulo 4, verso 6. Jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. E você está lendo Salmo 91.
Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Conseguiu notar que faltou alguma coisa? O inimigo, ele usa a palavra para tentar Jesus. Mas de forma proposital, estratégica, metodéia. Ele arruma uma armadilha, porque é assim que ele trabalha. E aí Jesus, ele responde assim no verso 7, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Note que o inimigo, ele retirou uma parte do verso do Salmo, do versículo 11. Salmo 91, verso 11, de novo, por favor. Ele tirou um pedacinho que diz assim, ó, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Esse caminho que nós devemos viver não deve ser qualquer caminho. Nós somos o povo que vive pela fé. Então eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E Deus, ele tem que simplesmente, aonde eu estiver, independente da situação que eu esteja me dedicando, mesmo que seja pecaminoso. Não, Deus tem que me guardar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós devemos andar no caminho da fé. Não de tentar ao Senhor, não de provar ao Senhor. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Uma outra citação de lá de Êxodo capítulo 17, verso 7, quando o povo está com sede no deserto e ele se pergunta assim, Deus está no meio de nós ou não? Está o Senhor em nosso meio ou Ele não está? Vamos voltar para o Egito e lembre-se, o Egito é um símbolo de pecado. Eu vim servir ao Senhor e eu estou com sede. Vamos voltar para o Egito, lá no Egito a gente tinha água. O Senhor está com a gente ou não está? Eles começam a colocar o Senhor à prova. E o que significa colocar o Senhor à prova? Em primeiro lugar, colocar Deus à prova não é correto. E aí fica a pergunta, o que seria isso? Seria testá-lo, testar Deus, impondo que ele faça uma prova contrária, uma prova absurda contrária à sua vontade. Se Deus está comigo, eu vou fazer isso aqui e Deus tem que fazer isso. Às vezes existem pessoas que pensam que hoje deve fazer algumas coisas que aconteciam no Antigo Testamento. Como, por exemplo, Gideão. Lembra da história da esponja? Deus, eu vou colocar a esponja aqui hoje à noite. Se chover e a esponja estiver seca, é porque o Senhor quer que eu vou. Aí no outro dia, faz o inverso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita coisa Gideão não tinha, mas você e eu nós temos. Que é a palavra de Deus revelada. Quer conhecer a vontade de Deus? Está aqui. Ela está revelada para nós conhecermos essa palavra. Então nós somos chamados a não colocar o Senhor à prova. Fazer provas absurdas que são contrárias à vontade de Deus. Ele simplesmente, Satanás diz, olha, pula daqui.
que Deus vai mandar os anjos dele, porque ele falou isso. Só que os caminhos de Jesus não são os caminhos de Satanás. Nunca se esqueça disso. E Jesus, ele diz, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Por último, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então guarde uma coisa no seu coração. Jesus está no deserto, Jesus está com fome, Jesus sente calor, Jesus sente frio. E o inimigo, ele diz, transforma essas pedras em pães, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pula daqui do pináculo do templo, porque o Senhor diz que Ele vai enviar os anjos para impedir que você se machuque, que você se arrebente aí embaixo. Não colocarás o Senhor à prova. Aprendemos que nós precisamos confiar, que o Deus que nós servimos, Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. A diferença da tentação para a provação é que na tentação o inimigo oferece coisa boa, aparentemente para os olhos, mas as intenções por trás são malignas, são perversas, são destrutivas. Então aquilo a princípio é bom, mas as consequências, a intenção por trás é ruim. Isso é tentação. Aprovação a princípio pode parecer que o que você está passando é ruim, mas a intenção, o propósito, o objetivo é para o seu crescimento. É para você se parecer mais com Jesus. É para você ser edificado, para a honra e glória do Senhor. Não esqueça disso, guarde isso no seu coração. Por último, o inimigo, ele diz, olhe todos esses reinos. Jesus está num alto monte. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Mas Jesus, Ele responde, adores ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. O que Jesus responde aqui? Que não há nada nesse mundo que Ele ame mais do que o próprio Deus. Você vai ser sempre tentado a tomar uma decisão. Você ama mais a Deus ou o sexo? Você ama mais a Deus ou ao poder? Você ama mais a Deus ou ao dinheiro? Você ama mais a Deus ou essa vida passageira? Você ama mais a Deus ou ao mundo? Jesus, Ele nos ensinou como vencermos a tentação. Primeiro, amando a Deus acima de todas as coisas, tendo compromisso com Ele. O que Satanás estava dizendo para Jesus é, Jesus, se você se prostrar e me adorar, você vai ser honrado. As pessoas vão se submeter a você. Você vai ser coroado nos reinos que eu vou te dar. Só que Satanás estava oferecendo coroa sem cruz. E Jesus disse, não. E tem muita gente hoje querendo coroa sem cruz. Elas querem tudo, mas não a cruz. Elas querem tudo, mas não negar a si mesmo. Tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Guarde uma coisa no seu coração, não existe coroa sem cruz. O Evangelho nos ensina que o nosso Senhor, Ele veio para dar a vida por nós.
Ele veio servir. O mundo quer coroa sem cruz. Mas nós somos chamados a tomar a cada dia a nossa cruz. Morrermos para o pecado, dizermos não para o pecado e oferecermos nossos membros, nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Porque não existe coroa sem cruz. A Bíblia diz para não amarmos o mundo e nem as coisas que há no mundo. Os desejos dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida. Uma vida que é tão passageira, tão rápida. Hoje estamos aqui e não sabemos amanhã. Mas sabemos que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, ela diz, não estimule a tentação. Não faça isso. Tem gente indo atrás da tentação. Não estimule a tentação, mas resista quando ela aparecer. E resistir aqui envolve fugir da tentação. Envolve dizer não para a tentação. Existe tentação que você tem que fugir, meu irmão. Mete o pé. Foge mesmo. Não existe coroa de glória sem o carregar da cruz. Repetindo a grande ideia, não estimule a tentação, mas resista quando ela aparecer. Não existe coroa de glória sem o carregar da cruz. Nós somos chamados a tomarmos a cada dia a nossa cruz e seguir a Jesus. O Mestre nos ensinou a vivermos uma vida dizendo não para o pecado e sim para Jesus, sim para Deus. A tentação de Jesus nos ensina que nós devemos resistir à tentação, fugir da tentação e nos dedicarmos para a glória de Deus. Não há melhor caminho a ser seguido. Esse é o melhor caminho, o caminho onde nós vivemos pela fé. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E eu não sei se você está aqui hoje, talvez tenha algo que você esteja lutando faz tempo, algum pecado, alguma tentação. E talvez alguma tentação que você tem sucumbido a ela, você tem se entregado a ela. Mas nessa noite o Senhor nos chama, o Senhor chama você, o Senhor me chama a dizermos não para o pecado, a resistirmos à tentação, a entendermos que não existe coroa de glória sem o carregar da cruz, a morrermos para este mundo e vivermos para aquele que deu a sua vida por nós, o Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, você e eu, nós precisamos assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Precisamos assumir um compromisso com a palavra de Deus. Precisamos crer que aquilo que Deus disse para não fazermos ou que para fazermos é porque Ele é bom. E que não há outro que nós devamos servir, que nós devamos amar acima do nosso Deus. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. E somente a Ele adorar, somente a Ele prestar culto. Que nós possamos colocar esses princípios em prática em nossa vida, para que venhamos resistir à tentação, para que venhamos glorificar o Senhor com a nossa vida. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua igreja reunida nessa noite, a Sua igreja, Pai, que adora o Senhor também onde está espalhada pelos 4 cantos dessa cidade. Senhor, por aqueles que estão participando que não são também dessa cidade. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela nos desperta. Senhor, que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, com o Mestre, a resistirmos ao pecado, a resistirmos às tentações, a resistirmos o oferecer da coroa sem a cruz, e que venhamos viver para a glória do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra que falou ao nosso coração. Obrigado pela Tua palavra que nos direciona, Deus. E perdoe quando tropeçamos. Perdoe, ó Deus, quando nós caímos em alguma falha. Que venhamos sempre nos arrepender do nosso mau caminho. Tomar a cada dia a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Usa-nos para a Tua glória, Senhor. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.